existem 3 tipos de hormônios que, a partir do momento em que você brinca com o cão te estimula e ajuda a você liberar esses hormônios que vai fazer bem para a tua própria saúde, a saúde da criança, a saúde de um adulto. Você citou de uma criança, já vou falar sobre os hormônios. A criança hoje em dia está muito ligada, está muito sedentário fisicamente e o pior ainda, sedentário mental, que fica ligado somente na internet. Antes a gente ia para a rua, brincava de vôlei, as meninas, muitas vezes os meninos também, de queimada, de amarelinha, de futebol na rua, não é verdade? Então, você acabava soltava pipa, jogava peão, era diferente. Hoje em dia não, existe esse sedentarismo físico e mental, que é o pior, em que trava as pessoas, fica engessado. Mas o cão ajuda a liberar as 3 tipos de hormônios, a qual vou citar para você. Um deles é a ocitocina, que é o hormônio do bom humor. A ocitocina é um hormônio do bom humor, ou seja, a pessoa precisa estar bem animada, bem alegre para o dia a dia, para enfrentar as intempéries que, porventura, a vida lhe oferece, o dia a dia lhe oferece, a própria sociedade. Um outro hormônio que libera quando você está correndo, agitando, brincando com o cãozinho, é a serotonina. Olha só, a serotonina é o quê? É o hormônio da felicidade. Da felicidade. Eu vou citar algo que algumas pessoas até riem, mas eu aprendi até com uma amiga minha pernambucana, que disse para mim assim: vixe, Eduardo, tu vive com os dentes na chuva? Então ela falou assim: mas o que é isso, moça, viver com os dentes na chuva? E ela disse assim: você vive sorrindo. Eu falei: mas para quê? Eu tenho que transmitir a felicidade. E ela falou assim: mas você sorri, mas é porque você tem um sorriso legal, bonito? Porque tem gente que não tem. Eu falei: olha, minha filha, falei para ela assim, uma senhora, nem que eu tivesse somente 2 dentes na boca, um para doer, um para jogar, outro para defender, mas eu ia sorrir, porque o sorriso, ele abre portas, né? Não vou dizer aquele sorriso falso, que está tudo ruim, você está sorrindo, não, mas transmitir algo bom, é a neurose, chamada neurose positiva. Eu tenho uma sigla que eu criei, chamada SNIOP, S-N-I-O-P, que significa o quê? Nas palestras de motivação, né, que eu já ministro: salve-se das nefastas influências das outras pessoas. Ou seja, salvar-se das influências negativas, influências de pessoas que só pensam atrás. Então, você não vai fazer acepção de pessoas, mas porque ficar ao lado de alguém assim, você tem que ajudar alguém a melhorar. E a serotonina, ela é o quê? Olha só, é o hormônio da felicidade. Eu trouxe aqui para ti o seguinte, ó, é um neurotransmissor, no caso, que modula praticamente todos os processos comportamentais humanos. É uma substância química que faz com que os hormônios passem sinais entre si. Ou seja, nós falamos que uma criança que fica o dia inteiro no computador ou direto no celular, direto nas redes sociais, direto nos joguinhos, fica aquele sedentário mental, né? Propriamente dito. E a partir do momento que ele fica, os neurônios ficam como se estivessem travados. E a partir do momento que você começa a liberar serotonina, os hormônios começam a se movimentar. Ou seja, ele começa a ter ideias novas, ideias melhores, ele fica mais feliz, fica uma criança mais alegre, não fica uma criança retraída, não fica uma criança, um adolescente e um adulto antissocial. Exemplo, não fala com ninguém, tem o mundo dele, se tranca no quarto e fica. É um pé, praticamente, para um processo de depressão. Isso, baixa estima. Baixa estima. Ou seja, ele começa a ver, porque o que acontece? Quando você vai em algumas redes sociais, você vê muitas pessoas que na real não são aquilo, porque se eu faço uma maquiagem super fantástica, eu fico a coisa mais linda, mais bonito que eu já sou, né? Claro. Vou super lindo, eu fico. Mas aí, daqui a pouco, a maquiagem sai. Cadê o Eduardo? Não é mais o Eduardo. Aí você vai ver a olheira, você vai ver os defeitos, as falhas. Mas quando você olha, então o que acontece? Quando a criança, a jovem, a mocinha olha e fala: puxa, eu queria ter um cabelo desse, eu queria ter um olho desse, eu queria ter uns lábios desse. Então, ela começa a, muitas vezes, não é uma regra, não é uma receita de bolo, mas muitas vezes ela começa a pensar o quê? Puxa vida, eu não sou isso. Eu sou feia, eu sou ruim, eu sou incompetente. A minha mãe mesmo falava que eu lavo louça e fica mal lavado. A minha mãe mesmo falava que não sei nem varrer uma casa. Meu pai mesmo falava que era imprestável. Ou alguém, não, talvez não o pai e a mãe, mas outras pessoas, ou lá no trabalho, ou na escola, e assim por diante. E aí, quando você começa a movimentar a serotonina, que são os hormônios da felicidade, tudo isso você fala: eu posso não ser tão bonito, eu posso não ser tão competente, mas não sou tão ruim assim. Mas o bom é que quando você chega em casa, o próprio animalzinho que está ali, você já é automático, você já abre o sorriso, não é? Já. Porque você olha aquele bichinho, você vê o rostinho dele e não tem como, é automático. Agora, o que eu vejo também, muitas pessoas querem ter
os pets, mas não tem tempo. Por exemplo, sai o dia todo para trabalhar. Às vezes tem até que deixar criança em escola, em período integral. Então, não tem tempo mesmo de dar atenção aos pets. O que você sugere com relação a isso? As pessoas que não têm tempo de dar atenção aos pets e, por exemplo, também às vezes deixa de ter um pet porque acha que o pet vai ser mal educado, porque o pet não vai fazer as necessidades nos locais certos. E eu, por exemplo, com o Eros, eu não vejo isso. Eu até me preocupava porque os meus pets antigos, eles faziam isso porque eu não tinha tempo de ficar com eles, de treinar. Então, às vezes, fazia as necessidades em locais que não eram adequados. Tinha que ficar, não um período integral, mas às vezes meio período sozinhos em casa. Isso também não era tanto problema, mas era mais assim, fazer as necessidades em locais que não eram adequados. O que você sugere com relação a isso? O que a pessoa deveria fazer antes de escolher um pet? Muito Até bem. mesmo antes de escolher. Legal, boa pergunta, muito bem colocada, Patrícia. O que acontece? Quando você quer ter um pet, aí eu dou sugestão a você, o público também, você quer ter um pet, a primeira coisa que você precisa fazer, procure um profissional. Procure um profissional que tenha uma experiência no ramo da sinofilia, que entenda de psicologia canina, que saiba como escolher um pet para aquilo que você quer. Então, a primeira coisa é escolha um pet. Vou dar um exemplo simples. 3 raças que você gosta. Essa aqui é um maltês. Aí você escolhe um maltês, um poodle e talvez um Yorkshire. São as raças talvez que você goste. Então, estude a raça. Procure buscar informações dessa raça, como é que ela é, se ela vai lhe atender. Aí, com a ajuda de um profissional, você consegue escolher o filhote desde novinho, desde quase que recém-nascido, principalmente quando ele abre os olhinhos, já estão mais ativos, já estão mamando, correndo. Você consegue escolher o filhote para aquilo que você quer. Minha primeira sugestão, procure um profissional da área do ramo da sinofilia. Segunda sugestão, escolha o filhote, a raça daquilo para a qual você quer. Terceira sugestão que eu lhe passo é saiba como aplicar os testes. A partir do momento que você escolheu, vou dar um exemplo, você escolheu um maltês, mas escolheu um maltês muito bem escolhido, porque é o teu perfil, né? Encaixou bem certo com o teu dia a dia, com o teu perfil, mas digamos que você fale, olha, eu não tenho tempo de cuidar de um pet, ou seja, vai ficar o dia inteiro sozinho. Há uma grande probabilidade desse pet ficar estressado, porque ele vai arrumar o que fazer. É isso. Ou seja, o que ele vai arrumar o que fazer? Ele vai destruir as coisas, vai ruir as coisas. Parta do seguinte princípio, todo animalzinho, todo, até 18 meses corre o risco de roer porque é filhote, é novo, é tudo curiosidade. Mas com treinamento, aí com a ajuda do profissional, do adestrador, ele vai aprender praticamente aos comandos e vai evitar uma série de atividades como cortar, reduzir, tirar o estresse do próprio animal, para o animal não ser um motivo de estresse para você.